Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Uma ótima e iluminada noite a todos vocês. É um prazer enorme estarmos reunidos aqui, junto a Deus, junto à espiritualidade superior. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou junto com o Júnior, para darmos início ao nosso Evangelho. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Lembrando que o Evangelho é sempre feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito em família, pode ser feito com amigos, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com Deus e com a espiritualidade superior, para que juntos possamos trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a presença de todos, a união de pensamentos, a essa corrente energética que se forma através das nossas intenções, criando então essa atmosfera leve, assim a espiritualidade consegue trabalhar melhor. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Pedimos que seja um evangelho de muito amor, de muito aprendizado para todos nós. Antes da Janete entrar na harmonização, antes de começar praticamente o evangelho, a Maria Carolina e o Gilmar Paiva fizeram comentários dizendo que o evangelho estava sendo cortado, ou muito cortado, por propagandas no meio dele, né? Só que não consta nada para nós aqui. E eu olhei, nós não somos monetizados, tá? Não, o Evangelho é um programa que não recebe absolutamente nada do YouTube, tá? Nenhum tipo de recurso financeiro nem nada. Nós não somos monetizados. Não tem nenhuma escolha de local para entrar, comercial ou não. Acreditamos que eles coloquem comercial no início, até por causa do número de pessoas que tenha, né? Antes de começar provavelmente o programa. Mas isso é independente de nós, né? Da gente. Tá? Então deve ser algum problema na parte do YouTube com vocês, ali na máquina de vocês, ou algum tipo de recurso, eu não sei lhe dizer. Mas a princípio não tem nada, nenhuma interferência, né? E nem deveria de ter. Agora sim, harmonização. Então, voltando, agradecemos então a Maria do Carmo, né? Ao desprendimento que ela tem, sempre deixando ali escrito o trechinho do capítulo que foi lido do Evangelho. Pedimos então que a gente acalme nossos corações, que a espiritualidade superior esteja conosco, que seja um Evangelho leve, de muito amor, de muito entendimento, e com essa nossa intenção que a gente consiga trazer mais harmonia para perto de nós, nesse mundo que a gente vive, que a gente sabe que é uma correria, que tem tantas interferências, né, inferiores. Então que a gente possa fechar essas portas, né, para o inferior e agora abrir as portas para a espiritualidade superior, para Deus, e que a gente com isso consiga então trazer paz, amor e harmonia para dentro dos nossos lares. Vamos então à nossa prece. Eu leio a contribuição da Samara Loyola. Cadê? Eu tinha até anotado aqui o nome, quem me perguntou. Peraí. A Soriana Oliveira perguntou como ela faz para deixar uma prece para
para que seja lido. É só escrever ali no comentário, tá? Nos comentários que ficam ali embaixo do YouTube, é só tu escrever que a gente lê, tá bom? A gente até deixou passar, né, que a Irani colocou uma prece muito bonita do Evangelho, uma prece muito bonita pro início do ano, né? Só que como nós estamos aí no dia 11 de janeiro, né? Peço desculpas. Então vamos agora à contribuição da Samara Loyola. Pai nosso que se encontra sempre a velar por cada um de seus filhos, aqui estamos novamente a lhe rogar. Renova as nossas esperanças para que a cada dia não nos desesperamos diante das dificuldades a serem enfrentadas. Enxuga as nossas lágrimas quando fraquejarmos e realmente pensarmos em desistir. Mostra-nos uma luz a nos guiar quando nos encontrarmos perdidos pelos caminhos dos desentendimentos. Dai-nos a paciência diante dos conflitos que nascerem à nossa frente. Dai-nos também o pão da vida que alimenta nosso espírito. Apresenta-nos a resignação quando não pudermos modificar uma situação. Abençoa nossos passos para que não se tornem vacilantes diante dos espinhos que encontrarão. Envolve-nos em seu amparo nos instantes em que mais nos sentirmos sozinhos, inspirando-nos diante dos momentos de indecisão. Perdoa os nossos erros e novamente multiplica nossas forças para que possamos reconhecer o verdadeiro caminho da salvação. Livra-nos das garras do medo, auxiliando-nos a combater o mal que ainda existe em nós e que por tantas vezes tenta nos dominar. Envolve-nos em sua luz de proteção, fazendo assim com que possamos caminhar com segurança em sua direção. Permanece, Pai, a abençoar a nossa existência, porque infinita é a sua misericórdia. Que assim seja. Agradecemos então a Samara Loyola pela contribuição de deixar ali a prece para que possa ser lida. Vamos então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Estamos no capítulo 11 e agora é o item 7, dando continuidade, que eu li só o item 6 a semana passada. Vamos lá então, capítulo 7. O ensinamento. Dar a César o que é de César deve ser entendido de uma maneira mais abrangente. Significa o cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos, respeitando as leis vigentes e sendo cidadãos responsáveis. Dar a Deus o que é de Deus significa cultivar os valores espirituais, amando o próximo e praticando a caridade, pois esses são os comportamentos indispensáveis ao nosso crescimento moral e espiritual. Esse ensinamento é consequência daquele que manda agir para com os outros do mesmo modo que gostaríamos que os outros agissem para conosco. Assim, Jesus condena todo o prejuízo material e moral que possa causar dano e violar os interesses do próximo. Determina que respeitem os direitos de cada um, como cada um gostaria que os seus fossem respeitados. Olá, sempre um prazer estarmos reunidos. Espero que todos estejam em sintonia, em harmonia, com a paz de Cristo no coração e nas mentes, para que essa paz se irradie também para os nossos lares, para que a gente possa respirar
a tranquilidade, a serenidade, acreditando sempre na fé de que tudo vai melhorar. O ambiente de nossas casas, dos nossos empregos, das nossas vidas, das nossas necessidades. Enfim, que possamos estar então em harmonia. Harmonia conosco, para que a gente possa assim receber toda a assistência e a influência espiritual benéfica, da qual nós todos temos o direito e somos merecedores, mesmo que a gente cometa alguns deslizes em nossas vidas. Bom, mas sobre o que a Janete leu. Na visão espírita, tá? Isso aqui é uma continuação da semana passada, que a Janete leu o 5 e o 6. O ditado, deem a César o que é de César, ele não deve ser interpretado de maneira nem restritiva e nem absoluta. O que seria isso? Dar limites, né? E ser aquilo uma verdade real e imponente. Não. Assim como nos ensinamentos de Jesus, há nele sempre um princípio geral, derivado da regra, né, de como tratar os outros na mesma forma que desejamos ser tratados. Olha só, é óbvio que a questão lançada lá pelos fariseus que fizeram a pergunta a Jesus, né, ela tinha sim uma questão política, né? Nós já comentamos isso na semana passada, né? Que no contexto que Jesus viveu na Judéia, lá sob o domínio romano, era um contexto politicamente tenso, né? Muitos judeus esperavam a vinda de um Messias que libertaria seu povo da opressão romana, estabelecendo um reino político independente. Isso tem muitas literaturas, tá? Muitas pesquisas, muitos trabalhos de mediunidade. Recomendo que todos sempre procurem ler um pouco a mais para saber, né? Olhar sempre tudo com outros olhos, né? Existem muitas vertentes, interpretações históricas que sugerem isso, né? Que comentam esses momentos onde Jesus era confundido com um líder político, porque as pessoas estavam sendo oprimidas, né? E muita gente via ele realmente como um grande potencial para isso, né? Por exemplo, ele teve uma entrada em Jerusalém ali que foi narrada nos evangelhos, as pessoas aclamando Jesus, né? Como filho de Davi, expressando esperanças, né? Mas esperanças já políticas. Além disso, né, tem certas ocasiões que Jesus ele era questionado, e uma delas foi essa aí do texto, deem a César o que é de César. Ele foi questionado sobre uma questão tributária, né? E outras vezes ele foi questionado sobre as autoridades políticas, né? O que indica um contexto político em tudo que ele estava inserido no meio. Porém, tá, gente? Porém, é importante notar sempre que a mensagem de Jesus era mais ampla do que apenas questões políticas que o povo pensava. Ele sempre enfatizava aspectos espirituais, éticos e morais. Entendam isso, sempre. Muitas vezes, dando um contraste muito grande com a realidade daquele povo, né? Quando ele dizia assim, o meu reino não é deste mundo, ali ele já está dando a dica, né? Indicando uma compreensão mais transcendental, né? Da sua missão, né? Do que ele veio fazer. Então, era sempre algo a mais, é óbvio, né? Mas nesse texto em si, que a Janete leu aqui agora, no item 7, tá? O princípio que está ali abordado, tá?
é o que Jesus está tentando assim, dissipar qualquer dano material ou moral que possa ser causado a alguém. O que eu quero dizer é que quando foi questionado sobre essa questão, foi na maldade, só para ver o que ele ia falar para usar isso contra ele. E como é que ele deu a resposta? Ele deu uma resposta onde ele preconizava um respeito aos direitos de cada indivíduo, até daqueles que vierem perguntar. Da mesma forma como a gente deseja ser respeitado, né, em nossos direitos. Então, ele disse, né, que essa figura que está na moeda, eles disseram é César, então dai a César o que é de César, porque nós temos, né, porque se entende que nós temos deveres assumidos com a família, com a sociedade, com a autoridade e com os indivíduos em geral, tá? Então, isso seria mais uma orientação para agir com justiça, respeito e consideração para com todos. Mas sempre a gente tem que se basear na reciprocidade, tá? No respeito mútuo, porque ele não foi de maneira nenhuma acusatório, não foi de nenhuma maneira arrogante ou tão destacando o poder de Deus. Não, nada disso. Tá? Nada disso. Em outras palavras, tá? O que ele fez foi dar a importância de aplicar os seus ensinamentos, que eram diários, né? Sempre buscando agir com amor, com compreensão, respeito para com o próximo. Não sei se vocês estão, se eu estou me fazendo entender, né? Porque conforme a resposta que ele tivesse dado, isso arrumaria um confronto muito grande. A pergunta poderia dar a ele uma outra visão, poderia dar ao povo uma outra visão. No caso, os fariseus queriam condená-lo, queriam dizer que, olha, César, porque mesmo não gostando de César, tá, também não gostavam dele vindo dizer que era filho de Deus. Mas se ele dissesse, né, que isso não importa, o que importa é Deus aqui, no caso, naquele momento, muitas pessoas poderiam se rebelar contra tudo, ocasionaria guerras, confusão. Então, olha a frase dele, a tranquilidade da resposta, né? Porque foi uma resposta tranquilizadora. Tá? Dai a quem é de direito a cada coisa, e a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, porque a gente pode viver em comum acordo. Certo? A gente pode viver respeitando os direitos alheios, evitando causar prejuízos morais ou materiais, né? Como confrontos que iria acontecer, mas também já levando a gente a refletir sobre os nossos deveres para com a família, sociedade, autoridade, agindo sempre em consonância com a fraternidade ensinada por Jesus, sempre. É importante que a gente cultive a humildade em nossos corações, tá? Nós temos que realmente aprender a ser humilde. Foi uma outra coisa que eu abordei na semana passada e que pode ser até bem mal interpretado, mas isso também não vem muito à questão aqui agora. Por quê? Devemos respeito a todos e devemos entender também que as nossas posições diante da vida, diante de escolhas, ela merece o respeito de todos. Essa é a questão. O que é certo, o que é errado. Mas mesmo dentro desse certo e errado, existe um leque de variações muito grande, tá? Muito amplas, uma perspectiva de situações que diz respeito a cada um, a cada momento que cada um está passando. A dificuldade que cada um está passando. Então, se eu fosse simplificar tudo isso que eu falei aqui agora, eu diria, se você sentiu que alguém está querendo te comprometer com alguma coisa, na hora de dar a resposta, lembre-se de Jesus, né? Uma resposta que não traga prejuízo.
um prejuízo muito grande, porque a gente não sabe qual é o leque daquela pessoa, nem qual é o nosso leque. Ela também não sabe. Se ela soubesse, ela não faria perguntas. Se nós soubéssemos os que os outros entendem ou não entendem, a gente não questionava, não colocaria em situações os outros, tá? Pelo nosso aspecto, pelo nosso ponto de vista. Por isso pode dar margem para muitas coisas. E às vezes a gente comete esses enganos na euforia, né? No impulso. E a gente acaba fazendo coisas absurdas. Que se Deus iluminar, ainda vem o arrependimento para corrigir, mas se não, a pessoa vai levar marcas para poder resolver, passar por situações semelhantes, estando no outro lado da história, para poder resolver e entender tudo que ela infringiu, para poder depois ainda ter uma encarnação mais correta, mais justa. Seria esse então o meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares. Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todo mundo tenha a sua casa irradiada com muita paz, com muita ternura, com muita alegria, que possamos ter as nossas águas fluídas, que nelas tenham sido colocados os remedinhos que nós tanto necessitamos. E que a gente possa praticar no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus. Com bondade no coração, com elegância, com calma. As coisas vão se resolvendo. Existem várias situações. Que todos os pedidos de tratamento, de cura sejam atendidos. Coloquem lá os seus pedidos, as necessidades que tenham, e tenham fé. Atendidos vão ser
pois a ideia de fazer este evangelho online foi lá da colônia Recanto de Irmãos, com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Então eles levam o atendimento. Talvez não seja aquilo que a gente espera, mas atendido vai ser. Muitas vezes na forma de um consolo, na forma de uma interpretação, de um entendimento, de uma paz, de uma cura. Então não tenham receio de dizer, isso é impossível. Coloquem. Alguma coisa vai acontecer de bem, sempre de bem. Mesmo que as coisas aconteçam, como eu falei, não sendo aquilo que é o esperado, alguma coisa aconteceu e houve. O amparo, o trabalho, todo o atendimento espiritual que existe em cima das pessoas, eles advêm muito do nosso pensamento, muito do nosso compromisso, do nosso comportamento, muito das nossas mudanças. Não é só uma questão de ficar pedindo, né? Apesar que pedir e obtereis, está lá no nosso capítulo 27, lá, ele está ali, está dizendo. Então tenham esse entendimento, tenham essa vontade de poder auxiliar os outros, mesmo que já tenham partido. Porque mesmo que a pessoa já foi para o outro plano, já retornou, muitos ainda necessitam de orações. Mesmo que nós tenhamos parentes agora encarnados passando por momentos difíceis, há a necessidade deles estarem ali. De estarem passando por que estão passando. De estarem sentindo o que estão sentindo. Não é de graça. E isso pode ajudar e muito. Então, às vezes, a gente necessita de compreensão, de explicação, de luz, que às vezes só a parte espiritual pode fornecer. O atendimento que os médicos dão, os remédios que os médicos dão, faz parte de toda essa bondade, essa benevolência do plano espiritual para conosco. Vamos abrir o nosso coração e a nossa mente, que o melhor sempre será dado. A forma como as coisas se encaminham é a forma que com certeza era a melhor a ser naquele momento. Então fiquem com Deus, fiquem em paz. Quero mandar um abraço para o Vinícius, filho do Alcindo Mendes Gonçalves, está de aniversário. Quero mandar um abraço para Rony Andrade, agora a filha Clara, a mãe Tereza, também tem a irmã da Rony, que ela não colocou o nome ali, mas que estão acompanhando a gente. A Eliane Cristina Stuart, né, que o marido agora já está no outro plano, que ele seja muito bem recebido. Enfim, a Viviane Gomes, a Priscila Lopes, a Almir Lira, se recuperando, que coisa boa. A Mônica Barcelina, a Babi Cardoso, a Patrícia Vale, a Shirley Alves, a Júlia Souza, a Elaine Cristina, a Márcia Ferreira, a Maria Luísa Barreto, a Nilza Padim. Eu li errado, né? Padoim. Janil Sharps, é a letra da Janete. Janir Santos. Nem tu conhece. A Janil? Janir Santos. Eduardo Colucci, a Cecília Cerqueira, Cida Barbosa, a Maria de Fátima Macedo, Coletivo Aprendizado, olha só. Jefferson Amaral, Michel Fernandes, nosso querido Vanderlei Aleixo, Aparecida Severina, o Eugênio Lico, nosso grande cidadão importante lá de Itu, e a Dona Maria Severina. Grande e abraço, em nome desses eu já cumprimento todos os outros. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus, com paz no coração. E vamos encerrar agora com a música que eleva ao máximo a irradiação, trazendo uma paz e uma serenidade muito grande, que é o passe musical de Ari Lopes. E assim já vem o encerramento. Ótima semana a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas.
É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br